falar um pouquinho, né, de mim. Eu sou médico endocrinologista e faço parte da CAUT. O que é a CAUT? É a Comissão de Autorização de Uso Terapêutico da ABCD, Autoridade Brasileira do Controle de Doping. Então, toda vez que um atleta precisa usar algum medicamento prescrito pelo seu médico, esse medicamento faz parte da lista de substâncias proibidas, ele e sua equipe tem que pedir uma autorização, e essa autorização vai ser avaliada por uma junta. Dentro da junta de endocrinologia, temos eu e o Dr. Rogério Friedman, do sul do país, que avaliamos esses casos e julgamos procedente ou improcedente. Então, a CAUT é isso, ela avalia situações em que o atleta pode ou não usar algum medicamento que pertence a essa lista de substâncias proibidas. E vocês seguem a lista da WADA? Ah, muito bacana, Alexandre. Então, a gente segue a lista da WADA, que é a Associação Mundial Antidopagem, e todo ano, em outubro, a WADA publica a lista que vai passar a vigorar a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Então, a partir de 1º de janeiro de 2024, a gente começa a seguir a lista que foi publicada em outubro. Essa lista sofre poucas modificações, né? Sim. É uma coisa que entrou, é uma coisa que saiu, mas é importante o médico e o profissional de saúde que trabalha com atleta de alta performance, ele está atento a isso para que não incorra no risco do seu atleta testar positivo. E a gente vê que, por exemplo, no mundo da luta, frequentemente atletas, inclusive de renome, né, testam positivo. Então, muitas vezes, é falta de educação dentro desse tema. Sim. Doutor, me explica uma coisa, se for possível. A WADA, ela é a Organização Mundial de Controle Antidopagem. E as instituições, sejam as Olimpíadas, Comitê Olímpico Internacional, seja o UFC, seja a Confederação Brasileira de Futebol, elas passam pelas normas da WADA através de um intermediário, seja ele a USADA, seja ele uma outra empresa qualquer que faça esse tipo de controle, faça as testagens e tudo mais. E dependendo de qual seja essa empresa, a rigorosidade do teste varia. Correto? É correto afirmar isso? Alguns esportes, por exemplo, no mundo da luta, né? Isso, chega mais perto do microfone. O UFC, por exemplo. Então, ele tem ali, está dentro dos Estados Unidos, então ele vai ter a USADA como a entidade maior. Sim. No Brasil, a gente vai ter a ABCD, a Autoridade Brasileira do Controle de Doping. No futebol, temos a FIFA e suas, digamos assim, autoridades locais, CBF, que responde também à ABCD. Então, dependendo do esporte ou do evento, os Jogos Olímpicos, ele tem uma organização própria de testagem. Então, cada esporte ou evento, sobretudo esses grandes, vão ter peculiaridades. No caso da luta, o UFC é uma instituição norte-americana que vai responder à USADA. Estão trocando agora? Estão trocando? Sim. Agora, grosseiramente, as substâncias são mais ou menos as mesmas, mas tem alguns detalhes de regras. Por exemplo, nos Estados Unidos, isso varia de um estado para outro. Então, sendo um pouco mais rigoroso ou um pouco menos rigoroso. Não sei se você lembra de um lutador no UFC que entre um round e o outro ele fez uma nebulização com Berotec e não podia. E aí ele falou, não, mas no Texas podia, mas ele estava lutando em Las Vegas, que era Nevada. Então, tem as diferenças estaduais também. Entendi. Mas esses casos, muitas vezes, são difíceis de analisar. É importante o médico entender e fazer um relatório. E aí, a comissão que avalia o caso vai analisar com os dados e vai fazer uma análise minuciosa. Então, por exemplo, se o UFC estiver no Brasil, a CAUT fizer uma avaliação de que um atleta, de fato, demanda um certo tipo de medicamento. Tem ainda assim como você levar o seu laudo e a USADA dar sim ou não? Sim, porque ali ela é a entidade maior. Entendi. Mas o seu laudo já ajuda para que amanhã ou depois, por exemplo, esse atleta possa recorrer judicialmente? Sim, existem hoje advogados que atuam especificamente nessa área, mas é importante lembrar que muitos dos atletas não estão falando a verdade. Essa é uma realidade, tá? Ele usou um produto que não podia e muitas vezes ele vai querer uma análise retroativa para tentar limpar a ficha dele. É muito comum isso também. Testou positivo no doping e depois procura o médico para tentar ver uma solução. Então, a gente vê, infelizmente, muitos desses casos. E lembrando que o grande problema do doping,
tem uma questão da saúde, mas é que ele fere a competitividade. Isso, é a regra. Né? Se você usa uma substância que melhora a tua performance proibida e o teu oponente não usa, você está sendo desleal com ele. Sim. Então, esse é o grande lance que eu vejo, que as entidades realmente têm que ser muito criteriosas para que a coisa seja justa. Sim. Já que não pode para ninguém. Vão existir situações muito peculiares que o médico vai analisar o caso e vai dizer se pode ou se não pode. A gente falava aqui em off sobre o caso de atletas diabéticos. Esse cara vai poder usar insulina? A insulina está na lista da UADA como substância proibida. Foi bom você falar isso, Alexandre. Então, o diabetes que dá mais no jovem é o diabetes tipo 1, que é o diabetes insulino-dependente, era um termo antigo que se usava. Não existe nenhum outro tratamento possível que não insulina. É obrigatório. Então, esse paciente vai usar insulina? Vai usar insulina. Basta que o médico dele peça uma autorização, que é a AUT, e a comissão que avalia a AUT, a CAUT, C-A-U-T, vai analisar o caso. A gente pega, volta e meia, futebol é muito comum não, mas é comum, e a gente vai avaliar e a gente vai autorizar. O objetivo da comissão não é atrapalhar o atleta, não. Pelo contrário. É permitir que ele use uma coisa proibida se não houver outra substância alternativa, como é o caso da insulina, para quem tem diabetes tipo 1, mas impedir que atletas usem substâncias que dão vantagem para ele. Então, tem esses dois lados da moeda. Então, vamos lá. Se eu sou um atleta lutador de jiu-jitsu, faço uso de insulina e sei que posso me sagrar campeão do Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu, faixa preta. Eu falo ter condição de me tornar campeão porque hoje a usada só testa os campeões no Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. E seja dito que o fator é custo. A testagem é muito cara. Então não vai testar tudo, vai testar quem vai estar no pódio, por exemplo. Sim, exatamente. Se eu faço uso de uma substância que consta na lista da UADA, é importante eu procurar a CAUT para me dar um laudo dizendo que sim, que aprova, para que eu apresente isso à USADA? É o melhor caminho? Sim, o melhor caminho é até que você faça isso previamente, né? Antes de testar positivo, por exemplo. Sim. Existe também a possibilidade, caso o seu médico não fez, porque às vezes o médico não sabe. Ele não é... especialista em dopagem. Exato, não é feita a questão esportiva. Ele é especialista, né, na área médica, mas não no esporte. Então, às vezes, ele não se toca. Por exemplo, arco e flecha, o paciente não pode tomar um determinado tipo de remédio de pressão, que diminui o tremor. Então, às vezes, o cara lá, o cardiologista, não se toca nisso. Então, ainda assim, se o uso for lícito, ele ainda pode pedir uma coisa retroativa e a comissão vai avaliar. E se for uma coisa adequada, vai autorizar. Mas é sempre importante, né? O paciente conversar com o médico. Doutor, eu sou profissional, eu faço antidoping. Esse remédio que o senhor está me dando, ele é ok? Ele é permitido? Por quê? A outra máxima do doping é a seguinte. O atleta, e unicamente o atleta, ele é responsável por toda e qualquer substância encontrada no seu corpo. Ah, mas o meu médico... Ah, mas minha mãe, meu pai... Não, o atleta é o responsável. Então, ele precisa saber disso desde muito cedo, porque isso não vai ser atenuante, tá? Ah, mas o médico me passou... Não importa. Não importa. É o atleta que tem que primar por estar dentro das regras, entende? Então, é importante, talvez, ele ter um médico do esporte ou conversar com o médico. Caso ele não seja o especialista, ele consulta alguém que trabalha mais nessa área. Nos grandes clubes, né, ou atletas mais renomados, tem um staff maior que normalmente tem um cuidado a mais com isso. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!